Fala investidor, eu sou o Anderson e neste vídeo vamos falar sobre o ASMT11, que é o fundo de lajes corporativo da ASA Investimentos. E a gente vai entender, né, o que uma alavancagem pode causar dentro de um fundo imobiliário. Será que um fundo imobiliário pode deixar de distribuir rendimentos no mês para os cotistas? Isso aconteceu com a ASMT11 devido à sua alta alavancagem e a gente vai entender no vídeo o porquê disso. Mas antes, para a gente entender, se inscreva no canal, você vai gostar muito dos vídeos que eu trago aqui. Dá aquela curtida aqui, se você, quando você for o vídeo até o final, gostou, volta aqui, dá aquela curtida. Aqui é um canal novo, um canal pequeno, mas de muito conteúdo, de muitas informações para você. De repente, estou trazendo alguma informação de um fundo que você tem na carteira e você não sabia, eu acabo trazendo aqui no canal. Então se inscreve, dá aquela força aí para a gente continuar trazendo vídeos aí bem informativos para você. Bem, então a gente está aqui, né, no ASMT11, é um fundo aí de um pouco mais de 84 milhões de reais, é um fundo pequeno, né? Tem um valor patrimonial aí cotado em R$ 83,13, mas o seu valor atual está em R$ 56 reais. Seu último rendimento aqui, ó, foi 0,77 justamente no mês de janeiro e depois entregou mais proventos. E a gente vai entender já já por quê. Seu valor de cota aí para quem conseguiu pegar a R$ 71 reais, com essa distribuição de 77 que ele veio 0,77 que ele vem entregando, né? Ainda fica 1,08%. Olha, não é ruim não. Para um fundo de lajes, um fundo de tijolo entregando aqui 1% ao mês, tá bem interessante, né? Esse fundo ele possui 4 imóveis, né? São dois em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um em Porto Alegre. Eu vou colocar aqui para vocês esses imóveis. É muito bom esse relatório que eles colocam, né? Exatamente a localização que fica o imóvel, a taxa de ocupação dos imóveis aqui nos quadradinhos, né? Um relatório bem completo aí para o cotista poder entender melhor aí onde é a sala que, por exemplo, está vago, como é o caso aqui, né, do edifício Flamengo, né, que está vago, ele tem uma vacância, né, de 12%. Esse fundo são 4 andares que não estão ocupados, sendo que dois estão ocupados por uma RMG, né? Que RMG significa renda mínima garantida. Eu estava vendo os relatórios anteriores, era algum inquilino que tinha esses 2 andares, só que ele acabou quebrando o contrato de aluguel, então ele teve que manter os aluguéis pagando até como se fosse ele usando até o final do contrato, né? Então isso significa que, apesar de ele estar vago, mas ele tem essa renda mínima que foi do inquilino anterior, deixou aí essa multa aí fica sendo rendimentos para o fundo, para o cotista, né? Mas essa RMG aqui, como consta aqui, já vai acabar. Tá no relatório aqui, eu li no relatório do ano passado, ela acaba em junho de 2023. Então são 12% no total, sendo que 6% é RMG. Então em junho aí, segundo o relatório agora atual, o gestor fala que tem sondagens aí para aluguel aí dos andares. A gente vai acompanhando, vai aguardando aí para ver se essa contratação se solidifica e acaba diminuindo aí essa RMG não, desculpa, essa vacância aí do fundo. Então, como eu coloquei, né, são bons imóveis, são boas localizações. Tecnicamente, para um fundo de lajes é uma vacância baixa, né? E o gestor fala, né, que como eu falei agora há pouco, está tendo visitas aí no espaço para fechar esses 100%, né? Aqui mostra, né, como eu falei, as cidades, né? Então ele mostra no relatório as cidades que são por imóveis. E aqui o legal também é que ele coloca que é por setor o tipo de inquilino que estão locados os imóveis, né? A porcentagem de cada um. Então é um bom fundo, né? É um bom relatório, tem um bom relatório bem explicadinho ali, tem boas localizações, é um fundo bem interessante para um fundo de laje corporativo. Praticamente a vacância é baixa, né? E tem essa pegada aí para empresas mais corporativas, né? Ele tem potencial para estar entregando aí mensalmente aí entre 70 a 75 centavos, caso a vacância não seja diminuída, continue esses 12%. Eu acho que acredita aí que fica entre 70 centavos e 68 centavos aí no mês. A esse valor de 56 reais já é até mais de 1%, mas com certeza que quando voltar a pagar os dividendos, os proventos, com certeza essa cota vai voltar para 70 e vai ficar beirando aí quase a 1% por mês. Por mês. E então é sobre a alavancagem que a gente vai falar, que é a razão do fundo, né? Para quem não sabe, né, alavancagem é quando o fundo aí faz empréstimo, né, adquire uma dívida aí para poder adquirir novos imóveis e ele consegue aí com os rendimentos do fundo, né, com o rendimento dos imóveis, pagar essa alavancagem no decorrer do tempo
e quem sabe aí fazer uma emissão, né, para poder captar mais dinheiro para dentro do fundo, aumentando seu patrimônio líquido e automaticamente essa alavancagem ela diminui, mas ela continua pagando normalmente ou então ela quita de vez toda a dívida que ela possui. Só que às vezes o fundo, né, o gestor, na verdade, né, ele não tem uma bola de cristal para saber como é que vai estar o mercado mais na frente. Então, como a gente está no mercado de incertezas, os fundos aí estão super baratos e com certeza ele não, com valor de, olha só, o seu valor é 83, com valor de R$ 70, ele não vai conseguir fazer uma emissão abaixo do seu valor patrimonial, que isso não é interessante para o fundo nem para o cotista, né? Então ele está com essa dívida aí que tem que fazer o pagamento dela. É uma dívida alta, né? Que é uma dívida aí quase 70% aí do fundo é o passivo do fundo, é a dívida do fundo. Então, quando o fundo é super alavancado, ele tem duas opções. Na verdade, uma terceira que foi que ele fez, mas ele, de regra, ele tem duas. Ou ele faz uma emissão, né, para poder captar dinheiro e fazer o pagamento dessa dívida, que não tem como ele fazer com o valor do fundo abaixo do valor patrimonial. A segunda que a maioria faz é vender algum imóvel para poder quitar a dívida, vender um dos imóveis aí, o imóvel que tiver aí com poucos rendimentos ou alguma coisa, faz a venda para algum mercado. Mas aí também corre o risco de vender o imóvel mais barato e vender nas pressas aí para poder quitar a dívida e acaba não performando da melhor forma. Então é um risco também. E a terceira, que foi que justamente o SMT11 fez, né? Ao meu ver, foi uma das melhores escolhas que ele pôde fazer também. Para mim, eu não vejo problema. Que foi reter os rendimentos a serem distribuídos no mês aos cotistas, né? Esse fundo aqui, a maioria das cotas dele tá para outros fundos imobiliários, né? Que os fundos imobiliários eles têm essa tendência de comprar cotas de outro fundo e a maioria, né, do fundo do SMT está na mão de outros institucionais, né? Tem poucos cotistas aí de pessoas físicas. Então ele reteu, né? Ele fez uma assembleia, né? Claro que isso aí ele não pode fazer do nada, ele precisa da aprovação dos cotistas para fazer isso. Então ele fez uma assembleia perguntando aos cotistas se ele poderia reter durante um semestre aí de 2023 para poder diminuir essa alavancagem, né? Diminuir essa dívida que ele possui. Como vocês podem ver aí, essa foi a assembleia que foi feita. Aí os cotistas tinham até o dia 14 de março para votar, tudo. E os cotistas, né, aprovaram, né, essa deliberação aí do fundo, né? Votaram a maioria, dizendo que deu carta branca para o gestor aí reter os rendimentos aí até junho de 2023, né, desse ano. E para poder cumprir com as obrigações do passivo do fundo, né, ou seja, pagar as dívidas aí. Então, essa é uma das manobras aí que o fundo pode fazer caso faça uma alavancagem aí de forma, vamos dizer assim, de uma forma indesejada, né? Bem, alavancagem todo fundo tem, principalmente os fundos de tijolos. Isso aí a gente tem que ficar de olho aí nos relatórios gerenciais de cada fundo, porque isso pode acontecer, tá bom? Então, por isso que é importante você estar lendo o relatório gerencial todos os meses, porque lá vem descrito, né, o que o fundo tem, o que ele tem que distribuir, o que ele tem de passivo, né, que é a alavancagem, que é a dívida, e você faz a conta ali, fala, não, essa aqui tá, ó, o passivo está em 20%, 30%, está um pouco alto, né? O que o fundo tem as obrigações aqui, tem que pagar até quando? Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho. Como é o caso aí do SMT, é uma das coisas que pode acontecer com qualquer fundo. No entanto, olhando por outro lado, eu gostei pra caramba da jogada do fundo, né? Foi muito bom o fundo fazer isso. Retém mesmo, tem que reter, tem que pagar dívida. Retém, aí o cotista fica aí, pede a permissão do cotista. Se a maioria aprovar, para mim foi uma jogada muito boa. Foi uma das melhores opções aí que o fundo fez. É um fundo bom, não é um fundo ruim, é um fundo que tem um bom relatório, é um fundo que tem bons prédios de laje corporativa. Gostei bastante. Não é uma recomendação de compra nem de venda. E a gente vai aguardando aí os próximos relatórios aí para acompanhando o fundo aí e trago mais lá na frente, eu trago mais informações para vocês, tá bom? Esse é o fundo SMT11, fundo de laje corporativo Asa Investimentos. Valeu, fui!